Boa noite a todos. Prazer ter todos vocês aqui assistindo o nosso Luz Câmara Produção. Hoje nós estamos recebendo o engenheiro Mércio Ruiz. Eu vou apresentar ele brevemente, antes de lhe passar a palavra, né? Mas desde já agradeço a todos que estão nos assistindo, a Luísa, a Sabrina, o professor Jaime, o professor Douglas, todos aqueles que fazem, né, com que esse evento possa se realizar. Então, o engenheiro Mércio, né, engenheiro de produção mecânica, com especialização em gestão de negócios, em 2016, e Lean Thinking, em 2020. Em paralelo, também é professor de matemática, com especialização em educação técnica de jovens e adultos, 2020. Em seus 25 anos de experiência na indústria metalmecânica, Mércio desenvolveu sua carreira na área da manufatura fabril, engenharia industrial, desenvolvendo processos, conduzindo projetos e disseminando os fundamentos da filosofia Lean, além das fronteiras departamentais. Atualmente é coordenador de Lean e melhoria contínua na unidade John Deere de Montenegro e realiza trabalho voluntário de mentoria e desenvolvimento de jovens no pensamento Lean. Então, desde já, né, Mércio, queria te agradecer profundamente por estar aqui dividindo o teu tempo e principalmente o teu conhecimento com a gente, né? Dá para ver que tu está na empresa ainda, então, eventualmente, aí, né, postergou a saída para casa, para o descanso merecido, para nos prestar. E já, olhando o teu resumo, acho que está totalmente alinhado com uma das coisas que a gente comenta sempre com os nossos alunos aqui, que a pessoa, é importante sair fora da caixa, mas é importante ter uma caixa, né? E, poxa, tu tem aí muita experiência, leitura acumulada em Lean, e tenho certeza que certamente isso vai subsidiar, né, a tua exposição aí com consistência para o nosso público, que tanto é interessado em Lean. Então, queria renovar assim, meus agradecimentos a ti e te deixar totalmente à vontade aí para fazer uso da palavra. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, né? Realmente eu estou aqui na empresa ainda. Eu optei por ficar aqui, né? Quando eu recebi o convite hoje, né? Enorme satisfação. Eu acho que, né, vamos ver se a gente consegue validar aquela questão do bom filho a casa retorna, né? Até mesmo porque a Unicinos foi a base da minha formação, né? Eu passei por 3 cursos aí desses que o senhor apresentou, foi aí na Unicinos, né, no Polo de São Leopoldo, e muito legal estar voltando a casa e poder falar de um tema ao qual eu tenho muita paixão, né, e entusiasmo. Gosto muito, eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos lá. A ideia de hoje, gente, eu vou usar alguns slides, né, para nortear e a gente poder nivelar o conhecimento acerca do tema, né, e facilitar o entendimento das minhas palavras também. Antes disso, eu tenho que fazer uma pequena... Falo em nome da empresa, né? Então, eu tenho que fazer uma pequena introdução, que é um institucional. Esse institucional, ele é aberto, ele está no Deere.com, né? Está tudo ali disponível, as informações que eu passo aqui. Então, eu vou passar rapidinho, para a gente ganhar tempo e falar da maneira Lean de resolver problemas. Pode ser? Bom, normalmente eu faço assim, eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês só me dá um oi aí se está tudo certo, e eventualmente eu pergunto se vocês ainda estão me ouvindo aí, né? Se a gente está junto, se a gente está no mesmo, né, delay, perda de sinal e tudo mais. Quando eu assisti o videozinho de recomendações, né, eu segui o protocolo, né, para que a gente não tenha uma transição mais fluida possível. Me ouvem bem? Me enxergam a tela inicial? Super bem, tá tudo ótimo. Opa, sensacional. Então vamos lá, gente. Essa apresentação, ela traz a maneira Lean de resolver problemas, né? Através de uma ferramenta que se chama Pensamento A3, né? Uma ferramenta que, para mim, eu sou um super fã dela. Para mim, ela nunca sai de moda, né? Ela não sai de moda. Mas eu trago uma pegada mais moderna. No fim dessa apresentação, vocês vão ver que eu faço uma correlação com alguns outros frameworks ou metodologias ou elementos aí que tá na boca do povo, dessa galera aí, falando muito design thinking e tudo mais. Então a gente faz uma correlação, né,
para tornar ela menos, eu não estou falando do papel, não, estou falando aqui do racional, certo? Antes disso, vamos lá então para a instituição, né? Assim que parar de saracotear, a gente começa. Bom, John Deere, né? Líder mundial em serviços e produtos, né, ligados à terra, né? Linha verde, linha amarela. Rapidinho, tá, gente? Desafio, né? 2 principais, propósito da nossa existência, né? Produzir alimentos, alimentar o mundo, né? Fibras, né? Aquecer, proteger o mundo e contribuir para o avanço da infraestrutura. A gente chama da linha verde, né? A nossa linha de tratores, implementos e colheitadeiras, e a linha amarela, que a gente chama de construction, né? Pá carregadeira, retro e tudo mais, certo? Nossos valores, né? Essenciais, integridade, a forma como a gente conduz os nossos negócios, né? Qualidade, o que nos diferencia, né, dos concorrentes, comprometimento, né, com o meu cliente interno, externo, com as pessoas e inovação, né? A gente está falando de uma empresa, né, de uma vovó bicentenária aí, de uma empresa de quase 200 anos, né, que nasceu, né, a partir de um arado, né, de um disco de metal, e que hoje a gente já está começando a falar em trator autônomo, né? Está começando a falar, né, de motor elétrico. Então, assim, dia a dia, vocês vão ver alguns números ali relacionados à inovação, né? No mundo, a gente está no mundo inteiro, em todos os continentes, dados muito atualizados, né? Só em faturamento, alguns números aí, né? Em bilhões, né? Em pesquisa e desenvolvimento, né? E a nossa idade aí, 184 anos de história aí, certo? Mais de 30 países, unidades Fabris, né? 70 mil funcionários espalhados pelo mundo. Na América Latina, que é a nossa região, né? Denominada região 3, a gente tem algumas unidades: México, Brasil, Chile e Argentina, né? Brasil aí são 7 unidades, né? Sendo 5 fábricas e depois centro de distribuição, centro de treinamento, né? No Brasil, especificamente, 6 fábricas, né? 5 mil funcionários, né? Exporta para mais de 50 países, investimentos nos últimos 10 anos. Então, a gente está em Catalão, né? Deixa eu botar um pointer aqui. A gente está em Catalão fazendo colhedora de cana, em Dayatuba a linha amarela, né? Tem uma joint venture Cadia e Itachi ali, né? Mas é linha de construction, linha amarela. Campinas, sem distribuição, treinamento, né? E a inteligência da agricultura de precisão e inovação. Horizontina, que é onde foi feita a fusão, né, da John Deere no Brasil, ali, antiga SLC, colheitadeiras de grãos e plantadeiras, e Montenegro, né, uma planta nova, né, de tratores, somente tratores, a única planta do mundo que produz todas as linhas de tratores, né, de 55 a 400 cavalos. Porto Alegre tem a Construction, né, foi uma aquisição da Wirtgen, né, que é máquinas de rodoviárias, e em Canoas agora, recentemente, a Plá, ao lado da Petrobras, ali também é do grupo, mantém o nome, mantém as cores, mas é do guarda-chuva John Deere aí, beleza? Concessionárias, então essa foi uma estratégia muito forte para John Deere expandir no Brasil, né? Expandir concessionária. Mais de 300 pontos aí, quase 300 pontos aí. Na Argentina também tem 3 fábricas, né? De tratores, de motores, centros de treinamentos, né? A Argentina é um parceiro muito forte da John Deere, né? E México também fazendo componentes, fábrica de componentes, distribuição de peças, motores, eixos, né, eletrônicos. E aí rapidinho cada unidade, né? Horizontina é colheitadeira de grãos, plantadeiras, né? Foi a primeira fábrica, como eu disse, no Brasil, né? Depois, ainda falando alguns dados, né, imagens do nosso maquinário ali, dos implementos e das nossas colheitadeiras, né, 1.500 funcionários. John Deere Montenegro, esta na qual eu estou nesse momento, né, tratores agrícolas. Então, são tratores de 55 a 400 cavalos, né, a gente... em 2015 a gente inaugurou o trator da maior categoria ali, mas essa fábrica ela é de 2008, né? Então, era uma fábrica, inaugurou em 2007 e entrou, assim, em operações, de fato, 2008. 930 funcionários, a gente está com recorde de produção ali na casa dos 1.200 funcionários hoje, entre operacionais, administrativos e temporários. Depois tem Catalão, em Goiás, que é colhedora de cana e pulverizador,
né? Leva as cores e o nome John Deere também, né? Uma máquina muito específica para o mercado da cana. E fica em Goiás, essa daí. E a linha amarela, né? Que são as plantas lá de São Paulo, em Indaiatuba. Então são retroescavadeiras, pá carregadeiras e trator de esteira, né? A nossa linha mais nova, inaugurada aí recentemente. Além disso, temos também centros de distribuições, né? Aqui é uma fábrica, uma parceria com a Hitachi, né? Foi uma joint venture que aconteceu também, onde a gente faz escavadeiras, né? Sai com aquelas cores ali, com aquela logomarca. E também em São Paulo tem os nossos centros de distribuição de peças, né, escritório de vendas, marketing, o regional fica lá em São Paulo, né, da unidade da Florestal, que é uma terceira linha florestal, né, de produtos da John Deere também, né, Brasil, e nesse mercado é disso que a gente fala aqui, né, além de outras questões, né, também golfe, jardinagem e tal, mais mercado americano, aqui não. Escritório regional, Banco John Deere também, né, que suporta financiamento, né, e linhas de crédito para os concessionários e para os nossos clientes, e centro de distribuição de peças, aí muito, né, localizado estrategicamente perto do aeroporto, né, 75 mil metros quadrados aí, inaugurado também, é novinho, né, 2008. Além disso, temos centros de treinamentos, né, para os nossos concessionários, distribuidores, próprios funcionários, né, clientes, inaugurado agora recentemente, em 2015, e o Centro de Agricultura de Precisão e Inovação, né, para trazer soluções, né, tecnológicas, softwares e outras questões aí para, né, ser fiel ao nosso valor, né, da inovação. Beleza? Então, isso é rapidamente, né? Além disso, temos pós-venda, serviço de otimização, parcerias, né? A gente leva muito a sério o ILPF, né? Essa integração lavoura, pecuária, floresta. Então, a gente também tem muita força e inteligência colocada em pesquisa aí, né? Para poder fomentar, né? O ILPF aí. E outras questões, né, relacionado mais a questões sociais, né? A John Deere tem uma pegada muito forte nas comunidades onde ela está inserida, né? Então tem a Fundação John Deere que rege os nossos programas de voluntariado, né, apoio e incentivo à comunidade, né, muito forte isso, né? Em todas as unidades do Brasil, né, e do mundo a gente tem, né, a Fundação John Deere suportando o voluntariado em pilares de combate à fome, pilares de educação, né, e apoio à comunidade. Alguns exemplos, né, então nós temos voluntários, né, funcionários voluntários espalhados por mais de 30 projetos, né, desses âmbitos dos pilares que eu falei, né, e alguns exemplos aí, passei agora. Para que a gente conclua a parte do institucional, né? Já foi quase 18 minutos, mas eu queria deixar esse recado, né? Que eu carrego comigo também. Eu jamais colocarei meu nome em um produto que não tem em si o que há de melhor em mim, né? Então, John Deere, o nome do nosso fundador, né? É a nossa marca. Beleza, gente? Tudo bem? Estamos na mesma página? Todo mundo comigo no que é Lean? Não? Alguém me dá um oi aí. E aí, professor Mércio, tudo bem? Aqui é o Jaime. Oi, Jaime. Então, estamos bem, estamos junto aí, estamos na tela do Lean, né? Normalmente, né, dependendo do público, eu peço para abrir o microfone e faço um rápido, né, briefing aí. Fala aí, gente, o que é Lean, o que é Lean, né? E normalmente o que vem? Né, vem, Lean é enxuto, Lean é eliminar desperdício, Lean é resolver problemas, Lean é mais com menos, Lean é maximizar valor sob o ponto de vista do cliente. Correto, todas essas definições estão corretas. A gente não vai falar de Lean aqui hoje, gente. A gente vai falar de a maneira Lean de resolver problemas. Eu não falo em Lean em 45 minutos, né? Eu não implemento Lean em 45 minutos, um mês, um ano, 2 anos. Lean não é sprint, é maratona, né? É persistência, é disciplina, é resiliência. Mas uma definição, né, de um dos mentores, né, amigos, né, de instituições, né, da comunidade Lean, que eu gosto muito de trazer, é esta que eu apresento para vocês, né? Para mim, a melhor definição de Lean é essa, né? Lean é arquitetar
a inteligência coletiva para sistemática resolução de problemas. Então, assim, ó, Lean é sócio-técnico, gente. Lean é pessoas, né? Eu arrisco dizer que é 80-20, 70-30. 70% pessoas, inteligência coletiva, e 30% processo, de fato. Mas hoje a gente vai falar do que é essa sistemática resolução de problemas. Essa é a maneira Lean de resolver problemas, né? Que é o pensamento A3. Mas antes da gente entrar no pensamento A3, eu preciso situar vocês, né? Os nossos colegas do Lean Enterprise Instituto, né, especificamente o Chuco, ele desenhou uma estrutura de transformação Lean, né, em formato de uma casa. E uma casa, ela tem alicerce, ela tem pilares e ela tem um telhado. E é aqui que a gente vai. Se ela não tiver um telhado, ela não é uma casa. Se ela não tiver gente aqui, gestão dentro dela, ela também não é uma casa, ela é uma ruína. Né, ela é um terreno abandonado e ela tem que ter o pensamento básico, né, o alicerce de tudo isso. Mas é aqui que a gente vai tratar hoje. Eu não posso falar da maneira Lean de resolver problemas sem falar de problemas, né? Qual é o nosso propósito? E é isso que eu sempre fomento. Qual problema você está tentando resolver ou qual problema você resolveu ontem? A gente, como profissionais da área de engenharia, a gente tem que entrar nas empresas, na comunidade, nas nossas casas, onde quer que seja, para resolver problemas. A gente é resolvedores de problemas. Eu não sou atualizador de documento, eu não sou nada disso, de burocracia, eu sou resolver problema. Esse é o meu propósito. Esse é o valor que eu crio para o meu cliente, né? Então, se eu tenho isso muito claro para mim, eu trago um pouco da nossa estrutura John Deere de transformação Lean, né? Está muito ligado ao Shingo Model, ao modelo Shingo, né? Onde traz os 10 princípios comportamentais do Lean, né? Criar valor para o cliente, né? Entendeu? Melhorar os processos, né? Como eu posso melhorar o meu trabalho? Essa é a estrutura de transformação. Quando eu tiver esses 5 elementos muito bem claros, né, implementados, eu tenho uma transformação Lean onde quer que seja, né? Como eu posso desenvolver as pessoas, né? Como que a liderança fomenta a resolução de problemas e não faz retaliação? Como é que ela apoia, né? Problemas para o Lean são ovos de ouro, são golden eggs, né? Como é que a gente, qual é o pensamento, então, não dá para começar a falar de uma maneira de resolver problemas sem falar da estrutura de transformação Lean e da história de resolução de problemas. Onde é que está o pensamento A3? Né? E eu trago alguns autores ou métodos, técnicas, metodologias, e aí eu situo, olha aqui, o que é o A3? O que é o pensamento A3? É o PDCA. Para muitos vão dizer mais do mesmo. Antigo, hein, mano? Você está falando de maneira Lean de resolver problemas que foi criado lá em 50. O A3 não sai de moda, gente. Nunca, não sai. As pessoas dão novas roupagens, né? Novos nomes, né? Trazem novas formas, mas a essência foram lá, né? Nasceu lá nas práticas, né? Na filosofia, nas práticas e nos resultados do sistema Toyota de produção, né? Dos japoneses. E depois lá em 90, lá o Oma que foi lá entendeu o que esses caras faziam, né? Deu um nome bonito do Lean, né? Mas quem turbinou mesmo o PDCA lá por 60 foram os japoneses mesmo, né? E o ponto de vista da Toyota, eu não posso deixar de falar isso também, né? Muito importante, né? É esse, vou explicar rapidamente para vocês. Para tudo na vida a gente tem um padrão, gente. Uma condição-alvo. Tudo na vida eu tenho um padrão. Eu meço o meu desempenho, o meu gap a partir de um padrão. Se eu estou abaixo de um padrão, eu tenho problemas. Eu estou abaixo dele, estou com problemas. Preciso resolver. Eu posso fazer uma contenção rapidamente. Pegou fogo minha casa. Mano, não vou analisar a causa raiz. Chama o bombeiro e apaga. Cortei meu dedo. Bota um band-aid, né? Estanca o sangramento. Depois a gente entende as causas, né? Então eu tenho um padrão. Tô abaixo dele, resolvo, volto pro padrão. Mas eu posso querer elevar o padrão. É um problema bom. Eu vou criar um problema aqui. Eu quero elevar o meu padrão. Não me atende mais. O meu padrão atual de hoje já não é mais o que eu preciso, o que o meu negócio necessita. Então eu quero elevar. E eu tenho um próximo padrão que é a disrupção, né? Que a disrupção é a inovação. Então eu tenho
sob o ponto de vista da Toyota, né, uma condição-alvo, e eu posso ser reativo ou proativo. Onde que está o A3 nessa brincadeira, né? Está aqui. Eu não faço pensamento A3 para contenção. Contenção é experiência, é ver e agir, né? Sob a ótica do Lean. Ver e agir, vai e resolve. Pum, mata. Mas tem problemas que eu tenho que encontrar a causa raiz. Eu não quero conviver com um problema de tarde, aquele problema que eu tive de manhã. Amanhã eu não quero ouvir falar desse problema. Recorrências, não. No Lean, não. Resolver problema é não ter recorrência. Pode acontecer, mas então eu não encontrei a causa raiz. Ou existem outras causas raízes. Mas a questão aqui é o pensamento A3, né, mais que o formulário, é o racional para mim eliminar. O Lean é arquitetar a inteligência coletiva para sistematicamente resolver problemas, encontrar os desperdícios dos problemas e eliminá-los, não dar remedinho. Beleza? Falando do pensamento A3 especificamente, não é o papel, não é o papel, mais que isso. Quando eu comecei a falar de A3, vamos implementar uma transformação Lean dentro da John Deere Montenegro. Vamos começar por onde? Resolver problema. Ver como é que a gente está arquitetando, juntando pessoas para resolver. Como as pessoas resolvem problemas aqui? A3. Meu Deus, não quero. No Excel, então, pior ainda. Folha 3, eu não quero nem saber. Gente, para um passo atrás. Pensamento racional. O processo, mais que o formulário, não importa. É o processo, os 7 passos. Essa é a maneira Lean de resolver problemas. Disciplina. Como eu disse lá, né? Pra gente aí que vem de escola, eu venho de escola automotiva, né? Eu fui picado pelo bichinho do Lean lá nos anos 90 lá, eu venho da automotiva, né? Tô na agrícola hoje, mas lá já tinha os MASP, né? Metodologia de análise e solução de problemas, né? Os CCQs, A3, PDCA, A3. Quem turbinou de fato foi a Toyota. A Toyota evoluiu, né? Então, neste livro do John Schuck, Gerenciando para o Aprendizado, tem a maneira Lean de resolver problemas, né? O pensamento A3. Essa é a literatura que eu recomendo para vocês, né? Aprofundar o estudo desse pensamento, né? De uma maneira muito lúdica e prática. Ele é um relatório, ele conta uma história, né? Numa única folha de papel. Uma folha dividida, A3, dividida em 2, lado esquerdo, estado atual, lado direito, estado futuro. Ponto. Primeiro, facilita o diálogo. A3 não se faz sozinho. Não se faz. No Lean, a gente tenta, eu não vou falar exclusão, porque eu não gosto de palavras tão negativas, mas assim, gente, o Lean não tem gênio solitário. O Lean é arquitetar inteligência coletiva, né? Turbinar inteligência coletiva. Diálogo. Entendimento, engajar as pessoas na resolução de problemas. 5S das informações, né? No A3 não é um trabalho de conclusão formatado a BNT, gente, não. É um resumo das atividades. É o 5S das informações. Ele força tu fazer isso. Não é 40 slides para apresentar um projeto, não, é uma folha A3. Né? Se é A3, e que nível de A3? Todos. Do nível estratégico, que eu chamo de A3 mãe, e dentro dele eu vou abrindo para 3 filhos até chegar lá no chão de fábrica. No chão de fábrica eu vou dizer assim, gente, muito lápis e borracha, porque o A3 ele é vivo, né? O A3 desenvolve. Eu estou falando assim, se cada um aqui dentro da unidade tiver um A3, fizer um A3, eu tenho 1000 solucionadores de problemas. Eu já fiz acho que mais de 500. Qual foi o meu melhor? O próximo. Melhor A3 é sempre o próximo que você vai fazer, certo? E essa é a cara do pensamento A3, né? Cara do pensamento A3 e seus 7 passos, né? Contexto, condições atuais, objetivos e metas, análise, contramedidas, plano e acompanhamento. Preciso congelar uma etapa para ir para outra? Não. Mas preciso ter certeza de que eu respondi as perguntas que nela estão, né? Que eu de fato eu tornei entendível. Eu tenho que contar essa história, não é? E não tem que fazer sentido só para mim, tem que fazer para qualquer um que bate o olho nisso aqui, né? Então, como eu disse, lado esquerdo do documento, passado, presente, né? Lado direito do documento, futuro. Para qualquer problema, seja estratégico, tático, operacional, pensamento A3 na resolução dele funciona, garantido. Eu garanto para vocês, apliquem o pensamento que funciona. O que é
resumidamente, o que tem por trás desse racional, né? Tem um propósito, né? O contexto é o propósito. Por que que a gente está falando sobre isso? Vem as pessoas para mim, Mércio, precisamos fazer um Kaizen em tal lugar. Qual é a dor? Qual é o teu problema? Que problema você quer resolver? Mas não sei bem, vai lá então. Né? Entende bem o teu contexto, depois você volta aí que nós trocamos ideia. 2, Gemba, onde as coisas acontecem. Eu vou aprofundar rapidamente depois cada uma dessas etapas, mas é a essência de cada uma das 7 etapas. Propósito tem que fazer sentido, senão não começo. Gemba, propósito alinhado à estratégia, a um indicador, né? Ao que o meu negócio exige. Gemba, local onde as coisas acontecem. Dados são importantes, eu vou falar isso lá na frente, mas eu dou mais ênfase aos fatos, né? Tal como o ONU. Ó, fatos. Ah, peraí que eu vou baixar um relatório para você aqui do SAP. Não, peraí, beleza, pode até baixar, mas vamos lá olhar. Vamos lá olhar onde as coisas, local real onde as coisas realmente acontecem. E quando a gente vai no Gemba, a gente se surpreende. A gente descobre como as coisas de fato estão hoje. E o objetivo? Mas o objetivo eu já não tenho que ter lá, não tenho que setar lá antes num projeto e tal, fazer. Pode até ser, mas eu digo, quando a gente descobre as coisas, eu vou mostrar porque o objetivo é o terceiro passo da resolução de problemas. Porque eu tenho que desafiar. O objetivo ele tem que ser alcançável, obviamente, né? E ele tem que eliminar o problema, né? Ele tem que alavancar, elevar o meu padrão. Então eu preciso saber de fato como eu estou para setar onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Para não cometer um erro crucial aqui. Ou boto ação em objetivo contra a medida, ou boto objetivo que já nasce morto, né? E 4 é o método científico, né? Qual? Pois eu vou dar alguns exemplos aí, mas não importa qual, eu só quero saber qual é a causa dos problemas. Aqui eu já sei quais são os problemas, de fato. E aqui eu quero saber por quê. Por que os problemas acontecem? Por quê? Item 5, ações, contramedidas. Eu uso algumas terminologias japonesas, né, que para mim fazem muito sentido, né? A filosofia, ela é sensacional. O Nemawashi é uma comunicação informal. Você não monta um plano, executa e depois tu comunica a galera. Não, você já vem comunicando. Não é surpresa para ninguém, você já pega a resistência, você já faz rápidas adaptações. O Nemawashi é comunicar, envolver, né? Peraí, vamos fazer uma validação aqui com uma galera para ver se a gente tá no caminho certo, antes de sair botando energia, né? Para resolver, montando o plano. Plano de ação, não é plano de um homem só, é trabalho em equipe, né? De fato. E o acompanhamento, né? Fazer a roda do PDCA girar de forma que eu faço o meu Hansei e o meu Yokoten, né? O meu Hansei, eu olho para trás e vejo o que de fato foi legal, o que funcionou, o que não funcionou, né? O que deu certo. O Yokoten é, olha, compartilhar. Meu, demais, sensacional. As ações foram super efetivas. Compartilha, venda, venda o peixe, né? Compartilha, dissemine, né? Beleza? Então vamos lá. Antes de falar item a item, pessoal, tamo junto? Todo mundo comigo no poder da visualização, não? Dá um oi aí para mim, alguém. Sim, tá perfeito, tá perfeito. Legal, tá bom. Obrigado, velho, pelo retorno. Vamos lá. Antes de falar item a item, pensamento a 3, 7 passos. Tem que estar no sangue, tem que estar no racional. Mas antes de qualquer coisa, eu disse isso, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? A gente é atraído pelo visual, gente. Eu pego uns A3 para mentorear e eu falo, meu Deus, hein? Um TCC, um artigo escrito, não tem uma foto, um gráfico, um fluxograma, uma tabela, nada. Só texto, não. Estudos indicam que as pessoas assimilam, as pessoas se lembram de 80% do que ela enxerga, do que ela vê. Não do que ela ouve, não do que ela lê, e muito menos do que ela ouve. Né? Por isso que as meninas falaram, você tem algum slide aí? Tem, eu vou alguns slides, porque eu tô falando pra caramba, vão se lembrar 10% de tudo isso que eu falei. Talvez alguns jargões que eu trago aí, né, fica marcado. Mas assim, 80% é, ó, aquele formulário com 7 passos, tá lá, né? Eu vou mostrar. O pensamento cerebral, ele é assim, gente, imagem é simultâneo, pum, na hora, rapidão, na hora. Texto, leitura, eu tenho que processar.
né? Dependendo do meu estado de humor, minha ampulheta, ela tá lenta pra caramba, o 286, mas demora para raciocinar, tem que escrever, ler 2, 3 vezes. Não. Imagem. Então, abusem de imagens. Gráficos, tabelas, mapas mentais, diagramas, né? Conte uma história. Eu vou mostrar para vocês como é que um exemplo de um A3 que eu recentemente fiz aqui. As imagens são 60 mil vezes mais rápidas processadas. Então, etapa 1 do nosso pensamento, da nossa maneira linda de resolver problemas. Por onde eu começo? Título e contexto. Sobre o que estamos falando e por quê. Se eu não souber responder essa pergunta, eu nem sigo adiante. Ah, mas você falou que eu não precisava completar uma fase para ir para outra. Sim, mas essa, sim. Se eu não souber do que eu estou falando, eu não vou mapear, eu não vou setar objetivo, eu não vou analisar causa, eu não vou fazer nada, né? O meu contexto do meu último A3, ele não tinha uma escrita, ele só tinha isso aqui, ó. Ele só tinha isso aqui, né? Então, o título é Despesas de Viagens, né? O problema que eu estava querendo resolver era o seguinte, né? De 2015 a 2019, eu tive um aumento nos meus custos de viagens. Por conta da pandemia, em 2020, as viagens foram cortadas, foi proibido viajar na unidade. E o meu custo caiu consequentemente, mas a fábrica não parou. A fábrica ela continuou operando nos mesmos volumes de produção. E quando eu peguei o meu structure line, os meus budgets para os próximos anos, os custos voltaram às condições pré-pandemia. Opa, será que não existem formas? Vamos aprofundar o nosso mundo de viagens dentro da unidade para entender por que eu consegui sobreviver sem viajar. E eu estou falando na casa dos, olha, mais de 60% de região. Teve viagens que aconteceram, tá? Viagens daquilo lá, né? Onde está o valor? Onde é que está o valor? Lá na minha fazenda, no meu cliente, né? Mas outras não, a gente encontrou outras formas. Isso que eu já estou fazendo aqui são outras formas, um workshop virtual. Eu poderia estar lá no anfiteatro Padre Werner dando essa palestra. Não estou aqui. Existem formas. Economizei com essa viagem ou com esse deslocamento. Então, assim, título, time e contexto. Montei um time. A3 não se faz sozinho. A3 é diálogo, engajamento de pessoas. Né? Não é gênio solitário para fazer A3. Pessoas e um interlocutor. Tem um dono e tem pessoas envolvidas, um time. E tem um cara de fora. Né? Eleja um sponsor, um mentor. Compartilhe. O cara está de fora, tu só vai compartilhar. Né, preferencialmente alguém que tem conhecimento do pensamento para poder criticar e botar o olhar crítico, né? Eu sou mentor de autor de A3, por exemplo, aqui. E o contexto, que é a primeira etapa, né? É importância para o negócio. Por que estamos falando sobre isso? Olha por cima do muro, olha para fora. Por que eu estou falando sobre isso sob a ótica do negócio? Beleza? Item 2, estado atual. Como estamos agora? De fato, eu falei essa frase antes, né? Não é minha, era do ONU. Dados são importantes, porém eu coloco maior ênfase nos fatos. E os fatos estão no Gemba. Falei também. É lá onde, é o local real onde as coisas acontecem. Onde o valor é criado. É lá. É as pessoas criando o valor lá. Observem essa imagem e façam as suas interpretações. Uma imagem que diz ali, num primeiro momento, 19 graus Celsius. Será? Será que de fato é essa a informação? É 19 graus ali? Não é, velho, não pode. Tá nevando na rua. Não é. O que é aquilo ali? O que é isso? É um hospital ou um restaurante? Não sei. É um hotel? É quantidade de mesas vagas? É a temperatura no interior? É a temperatura no exterior? É temperatura? Então eu tenho que questionar. Uma maneira gostosa de aprofundar estado atual eu gosto de fazer assim, o que eu realmente sei e o que eu ainda preciso saber. O que eu sei são evidências, dados, alguns fatos, como eu sei disso, né? As pessoas, formulários, relatórios. E o que eu preciso saber? Aí sim, é questionar. É o meu plano de estudo. Como eu posso fazer isso? Aqui eu já começo a trazer alguns elementos. Né? Mapa da empatia, VSM, eu posso usar alguns elementos do design thinking, né, da parte de empatia, de definição, vou mostrar mais à frente, fluxogramas, Pareto, gráficos. Eu posso usar técnicas que for para mapear estado atual, entender o problema real, detalhar. Problema
claramente definido, problema bem entendido, ele é quase resolvido. Quase, teta, fácil de resolver um problema bem entendido. E quando eu tenho aquela lacuna da condição atual, né, entre o que deveria acontecer, esse é o meu gap de desempenho, né, simples. Uma vez que eu completei essa fase, esta é uma fase muito importante, uma das quais eu também gosto muito, né, mapear estado atual. E não é aquela técnica de achar culpado, não, é num ambiente livre de retaliação, onde a gente expõe problemas. A gente gosta dos problemas, né? Beleza? Objetivo e meta. Não precisa falar, isso aí é fácil. Não é, gente, por incrível que pareça, né? É qual resultado específico é solicitado, né? Essa imagem do pessoal do Instituto Brasil eu acho sensacional, né? O pessoal monta um plano, mas sem saber o meu estado atual, a minha realidade, o meu plano não é tão suave assim, né? Então é importante, antes de setar um objetivo, entender o passo 2 do pensamento A3, como de fato estamos. Senão nem seta teu objetivo, cara. E procurem ser smart. Eu gosto de falar assim, ó. Um objetivo ele tem que estar escrito da seguinte maneira: um verbo no indicador, um valor mensurável e um prazo. Não existe objetivo e meta sem verbo, valor mensurável, número e prazo. Por exemplo, aumentar a receita em 10% até o final do ano. Ponto. Reduzir scrap de peças em 30% até outubro de 21. Ponto. Aumentar produtividade em 5% até setembro de 2022. Ponto. Setei. Esse é um objetivo. Se não tiver, dá um passo atrás e reveja o seu verbo, o seu valor e o seu prazo. Ok? Análise. Etapa 4. Análise. Qual é a causa do problema? No etapa 2, eu entendi bem os meus problemas. Um monte. Tem um monte de problemas. N problemas. Vamos clusterizar, vamos priorizar, não se ataque em todos, elege os top e para os top a gente entende a causa, por que o problema existe. Então, ao responder essa pergunta, eu já trago aqui qual é a metodologia científica de análise e resolução de problemas que eu mais gosto. 5 porquês. Fácil, mas existe técnica para fazer. Os 5 porquês, ele é fácil, ele é operacionalizado, você ouve pessoas, ele é científico e empírico ao mesmo tempo. Eu sou apaixonado pelos 5 porquês, mas nós temos 7 ferramentas de análise. Tem controle estatístico de processo, tem o Lean Sigma, tem o DMAIC. Gente, N ferramentas para identificar a causa raiz. A causa. E aí lá na frente vocês vão entender a importância de se entender a causa raiz de um problema. Levantar problemas é fácil, identificar a causa é um outro ponto. Para aí sim eu trazer ações. Muitos eventos e workshops as pessoas entram com ideias prontas, com soluções sensacionais, mas que não resolvem a causa do meu problema. Então não adianta. Demais a ideia do cara. Vamos botar aqui num backlog, vamos deixar ela meio de canto, porque não é para resolver esse problema, essa solução que você traz. Por isso, causa raiz, e eu gosto de dizer assim para a galera, gente, vamos vir com mais cartas na manga. Mais de uma contramedida. Por quê? Né? Mais de uma, não vai só com uma. Essa é a ideia única e verdadeira, é essa que achei. Achei a melhor ideia. Não existe a melhor, existe as melhores. Né? E isso vai depender do ambiente, do momento, né? Riscos, cifras, a questão de recurso, esforço, quantas áreas envolvidas, né? A minha contramedida tem que atacar a causa raiz. E eu gosto de usar a matriz de priorização, né? Simples. Pode usar o RICE, pode usar ICE, pode usar GUT, pode usar a matriz se vocês quiserem. Não complique, descomplique. Impacto e esforço, simples. O que ações deveria agir, avaliando alguns aspectos, o que é um pouco mais complexo, mas tem alto impacto, só que é um grande esforço. Ações prioritárias, né? Baixíssimo esforço com impacto de baixo a médio, toca. Ver e agir, toca, né? Baixo esforço e alto impacto, a gente tem que ter essa destreza de saber avaliar todas as contramedidas. Uma vez bem classificada, está priorizado onde a gente vai atacar. Né? Ela tem que ser prática, tem que ser efetiva, simples, né? Soluções criativas, como dizia um antigo gestor meu. E aí sim a gente vai para o plano de ação. Plano de ação, não precisa falar, Mércio, eu já sei, 5W2H, pode ser. Pode ser, só que o plano de ação tem que considerar o contexto. E eu gosto de fazer assim, ó. Os meus planos são simples, só assim, ó. O quê?
Quem, quando e o status. O que são as ações em sequência, mais ou menos cronológica das coisas. Organiza os seus dados, faz um 5S das informações. Ações em sequências. Quem? Nome. É nome, não é departamento. É nome, é responsável, é o carinha lá. Daniel, quanto... e aí? Bah, cara, atrasou uma bolinha ali. Segunda reunião de follow-up. Daniel, e aí? Cara, não consegui dar tempo. 2 bolinhas. Daniel, define um outro nome, porque tu não tá conseguindo dar atenção. Eu não quero mais o nome Daniel no meu plano de ação, quero um próximo. Quando? Data. Data. E a grande sacada aqui é cronograma de evolução. Eu gosto dessa imagem, né, que o Lib tem. Aqui, ó. O início das ações, quando eu vou começar, né, me desculpem, eu ainda sou estudante, e eu sei o que é a síndrome do estudante, né? Me desculpem se eu estou falando isso, mas assim, a síndrome do estudante é deixar tudo para a última hora, né? E se eu não faço esse cheque de verificação, né? Eu estou com o meu projeto estourando no prazo e o cara nem começou as ações. Então, atento ao status e quando. Cronograma de evolução. O início da ação. Quando que você vai começar? Semana que vem. Termina como? Mês que vem. Beleza. Em 30 dias? Beleza. Em 15 dias a gente volta a conversar. Ponto. Simples. Comecei no dia 1, faço um cheque no dia 15 e fecho a ação no dia 30. Ok? E o 7º e importantíssimo passo é acompanhamento. É garantir aquilo que eu planejei e executei, né? Que de fato está efetivo, né? É cheque. Para quê? Então, se a gente pegar o PDCA no racional do A3, ele está aqui, ó. Tudo isso aqui é plano. É só aqui que eu vou começar a fazer e aqui eu vou checar. Para quê? Para que eu possa atuar rapidamente reagir, rapidamente replanejar, certo? E aí eu trago aqui uma dica de leitura do pensamento A3. Proposta e plano deve fazer sentido para todo mundo, não só para mim. O meu A3, só eu consigo entender. Refaz. A leitura normal e a evolução normal de um A3 é na sequência lógica, né, crescente dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas uma dica de leitura, para você ver se faz sentido, se é uma sequência lógica que tu lê de trás para frente. Aquilo que eu defini como acompanhar, vou fazer um gráfico, um histórico de consumo, para ver se as ações para reduzir o consumo de óleo lá, elas estão sendo efetivas. Mês a mês, beleza. O meu gráfico, ele tem que fazer sentido para as ações que eu planejei. E o meu plano tem que fazer sentido para as ações. As ações têm que matar a causa raiz, né? Relacionada aos problemas que são, de fato, o meu contexto. Então, a leitura inversa te dá um sentido, sabe? Uma pegada assim, ó, eu estou acompanhando aquilo que eu planejei. Eu planejei aquilo que eu fiz brainstorm de ações. As minhas ações são para causa raízes, bem definidas para atingir um objetivo e já era, dentro do meu contexto. Então, tem que ter uma sequência lógica de ideias de trás para frente. Beleza? O que é um bom A3? Para mim é o próximo. Um bom A3 é um problema claro. Um bom A3 é aquele que é baseado em fatos, no Gemba. É aquele onde a gente vai, ouve as pessoas com humildade e respeito, né? Envolve aqueles que de fato sofrem as dores. Esse é um bom A3, né? É aquele onde eu tenho objetivo smart, realizável. Não aquele... não consigo alcançar nunca, esse objetivo foi setado ali, é impossível. Ou aquele que é barbada, já entra morto já. Não, um bom A3 é objetivos realizáveis e desafiadores, né? Um bom A3 é aquele onde eu faço uma análise de causa-raiz bem feita, seja qual for o método, Ishikawa, 5 porquês, controle estatístico, histograma, Pareto, não importa. Mas um bom A3 é aquele que eu identifico causa-raiz e para cada uma das causas eu tenho uma ação. No mínimo uma. Né? Posso fazer medidas temporárias de contenção, como eu disse. O meu A3 ele pode ter contenção. Dá um estanque e depois a gente vai identificar a causa de fato raiz, né? As ações de correção, né? Tarefa responsável com nome, né? Prazo bem definido e acompanhamento contínuo, né? Para ver se tudo que eu propus está funcionando. Um bom A3 é o reflexo do diálogo que o criou, do envolvimento e engajamento das pessoas. Esse é um bom A3. Beleza, gente? Todo mundo comigo aí?
18h49, estamos com o nosso tempo estourado. Eu gostaria muito de fazer essa correlação com Design Thinking. E aí, podemos? Mais 5 minutos? Fique à vontade, mestre. Vamos lá? Gente, a gente está numa pegada muito de inovação, startup, né? Tem se falado muito em Design Thinking, em Scrum, né? Alguns artigos que eu li recentemente, por que o Lean não avançou, né? Aí os caras falando aí em metodologias ágeis, em manifesto ágil, eu falo, meu, pera um pouquinho, manifesto ágil é lá de 2000, 2001, né? E a gente parece que tá falando nisso 20 anos depois. Tá tão confuso para mim isso, né? Tanta inovação, né? O que é de fato inovação? Então eu trouxe alguns métodos, algumas técnicas de resolução de problemas, né? Set-based design muito usado na GM aí, não sei se tem alguém que é da GM, essa atriz aqui, meu, complexo pra caramba. É uma técnica russa, moderna e tal, pá, mas, meu, muito ruim. Lean Startup, né, mais na área da tecnologia, né, de softwares e tal, o Lean como base. Né, eu gosto muito de falar assim, ó, pense Lean, seja ágil e use a tecnologia com consciência, né? Tecnologia é cara. Se eu processar lixo, eu vou gerar lixo, né? O Lean é base, não sai de moda, né? E aí a gente tem falado muito e feito alguns workshops, alguns encontros de Design Thinking. Eu também facilito eventos de Design Thinking, né? E eu falei, poxa, tá o A3 por trás dele, né? Eu falo em A3, os caras arrepia. Aí quando eu falo em Design Thinking, eles, é isso aí que eu quero. Eu falei, beleza, então vamos lá. Design Thinking como ferramenta no pensamento A3. Como ferramenta, né? Fase da empatia, contexto. Tá aí, item 1. Fase de definição. Qual o problema será analisado profundamente? Aqui, ó. Item 2, 3, 4, tá aqui. Ideação ou idealizar, né? A fase de ideação é gerar ideias, brainstorm, contramedidas, ações, ideias. Item 5, né? Prototipação e teste, interação com o conceito, né? Tornar as minhas ações realizadas, assim, né? Montar um plano, né? Teste, né? Prototipagem, teste, né? Fazer pesquisa, e aí, tá rolando? Tá funcionando? Né? Acompanhamento, teste e acompanhamento, vamos testar a solução, acompanhar item 7, né? Aí eu falo assim, ó, olha lá, ó, estado atual. Quando eu tenho certa dificuldade de mitigar impacto, falta histórico, né? Não tenho dados, tá difícil aprofundar os problemas ali para definir. Vamos aplicar alguns elementos do Design Thinking. Alguns, né? Quais? Alguns, entrevistas de profundidade, mapas da empatia, né? Personas, jornadas, né? Tem o VSM, tem o fluxograma, tá beleza? Sob a ótica dos 8 desperdícios. Sim, beleza, mas tá difícil ainda. Entra lá, vou mostrar depois um site, uma referência que eu acho sensacional do Tribunal de Contas da União. Acho sensacional. Contramedidas, ideação, brainstorm, mapas mentais, o Crazy 8, dá uma pegada mais lúdica, quebra gelo, né, da galera quando tá difícil fazer um brainstorm, porque até para fazer uma chuva de ideias assim, você tem que ter uma técnica, né? Desk Research, deixa a galera viajar. Viaja. Vai lá, não tem problema, não existe ideia boa ou ruim nesse momento. Então, quando, né, tá difícil de definir uma condição, o problema é complexo pra caramba, a análise das causas foram difíceis, deixa a galera viajar um pouco, né? Dá uma quebrada no gelo do A3 tão quadradão, né? Como alguns me dizem. Plano de ação e contramedidas, né? Tá aí, ó, prova de conceito, MVP, storyboard, maquete, prototipagem, né? Feedback, acompanha, conversa com as pessoas. E aí, meu, aquela ação funcionando todo dia, né? Pergunta pro cara, bota ali uma pesquisinha de satisfação pro cara dizer se as ações são efetivas, né? Rápida, para mim poder reagir rapidamente. Certo, gente? Design Thinking, né? O Design Thinking tem uns valores. Olha os valores do Design Thinking. Empatia, foco no ser humano. Né? Manifesto ágil, pessoas à frente de processo. Cara, o Lean é sociotécnico. Lean é arquitetar inteligência coletiva. Não tem nada de novo aí. Colaboração, envolver as pessoas no processo. Pô, o Lean é isso. Definição do Lean lá na primeira slide. Arquitetar inteligência coletiva. E experimentação. Né? Fase para validar as ideias, validação, acompanhamento, né? Traz o duplo diamante, meu, pensamento A3, isso aqui abre a descoberta dos problemas,
né? Prioriza, fecha o diamante novamente. Desenvolve suas soluções, brainstorm, ações, sem discriminar, deixa vir, vota, aplica a matriz, fecha de novo e faz esse ciclo girar, né? Quando tiverem um tempo, acessem esse portal TCU e naveguem nesse Design Thinking. É sensacional para cada elemento que ele traz. Ele diz pontos de atenção, objetivo, tempo para aplicação da técnica. Muito legal, né? Está aberto aí, portal TCU Gov.br. Algumas leituras complementares, né? Então eu não posso de falar, toda essa minha apresentação está embasada nesse baú, né? Que eu costumo dizer, né, que é o meu, que muito rico, que eu tenho, né, todos esses livros, né, e nesses autores. Essas são as minhas referências, né. Eu estou falando né, de autores, ó, Shingo Ono, Art Barney com Tarnaground, né, ele traz os princípios da transformação Lean, né, a nível gerencial, né, os princípios do Lean Thinking, muito legal, né, questão do modelo Toyota, né. Liderar com Respeito, um romance muito legal do Balé. Ele tem uma trilogia Mina de Ouro, assim, que é muito legal, é uma leitura leve, né? E os 2 livros que são os meus preferidos, né? Que é 4 tipos de problemas, que é aquele ponto de vista da Toyota, que eu coloquei para você, do Smalley, e o Pensamento a 3, John Schuch, né? Esse livro aqui, ó. Tá? Gente, beleza? Tá bom, pessoal, que problema você vai resolver hoje? Hoje não, né? Vamos para casa talvez em casa você tenha que resolver algum problema, mas amanhã na empresa, cheguem na empresa pensando que problema você vai resolver. Ou se você já está resolvendo algum problema, reflita sobre como você está conduzindo a resolução desse problema. Que Nemawashi você está fazendo? Que Yokoten você fez do problema que você resolveu o mês passado? Você compartilhou? Né? Gente, mais que um formulário, é o racional. 7 passos. Por que estou falando sobre isso? Como estou? Onde eu quero chegar? Qual a causa dos meus problemas? Quais as ações, um plano e acompanhamento contínuo? PDCA na veia. Certo, pessoal? Beleza pura? E aí, gente? Falem aí, por favor. Eu estou sozinho na reunião? Como é que nós estamos aí? Por favor, gente. E aí, velho? Beleza, Jane? Não comecei contigo e o Daniel caiu aqui, eu tô junto agora, né? Você que segurou, Jaime? Pô, legal, velho. Obrigado. Ah, que massa, velho. Obrigado aí. Desculpa aí qualquer jargão, gíria que eu tenha cometido, mas eu preciso trazer, né? O pessoal fala, meu, você brilha, você arregala os olhos assim quando você tá fazendo uma reunião. Eu falei, arregalo, mano, também. E este quem vos fala é o mesmo da fotinho lá, cara. Eu tava falando com as meninas, Jaime, que eu mandei o encarte pra minha mãe falou, oba, voltou a ser meu filho lindo. Cortou a barba. Eu falei, não, mãe, a foto é antiga mesmo. E aí, velho, tudo bem? Prazer conhecê-lo, velho. A minha cresceu até aqui assim, mas eu tive que tosar. Aí eu fui no banho de tosa. Eu também, eu tô resistente, velho. Eu tô resistindo ainda, tá difícil de compartilhar o bota lá pra dentro quando acessa a fábrica, né? Máscara e face field e tudo mais. Mas estamos resistindo, vamos ver. Prazer conhecê-lo, muito obrigado, né, por poder retornar essa casa, né, ao qual eu tenho muito carinho, né, meu? Eu sou um egresso da Unicinos, né, e sou muito fã dessa universidade, né, de todo o trabalho que ela faz aí, né, de toda a formação. Conheço muita galera que saiu, muitos amigos deixei e ainda trabalho, né, que estudou comigo na Unicinos, né. E obrigado pela oportunidade de falar de um tema ao qual eu tenho uma paixão imensa, gosto muito, né, de falar, gosto que é o Lean em si, né. Hoje a gente falou de uma partinha do Lean, né, que para mim é a essência de tudo. Certo, gente? Estou à disposição, os meus contatos, e podemos conversar aí, o tempo é de vocês. Perfeito, o pessoal elogiou bastante aí, Opa, né, coisa Márcio? boa, velho, que legal. Tem várias postagens aí, tô acompanhando também aqui tem várias pessoas assistindo. Mércio, seguinte, ó, a minha aula hoje é Lean Manufacturing. Opa! E aí, eu vou ter que levar um problema para os caras, né, tia? Não vou deixar isso aí. Tem que ter. Não vou deixar isso aí sem problema. Sabe que você traz um ponto legal, né, cara? Quando eu fui picado pelo bichinho do Lean, né, lá nos anos 90, na automotiva a gente só falava Lean Manufacturing. Legal isso aí que você trouxe, minha aula é de Lean Manufacturing, Hoje eu tô com na John Deere, né, uma empresa de 200 anos decidiu falar em Lean, agora nós temos um monte de sistemas e ferramentas, mas falta um pouco de comportamento.
de disciplina. Então a gente está falando de Lean Thinking hoje. Mas se eu olho, então hoje, quando a gente fala de Lean Thinking, você fala assim, o Lean Manufacturing, você pegar aquelas atividades que agregam e que não agregam valor na fábrica, em torno de 30% agrega valor. O resto é necessário ou é desperdício puro também? 30, 40, olha, quero uma empresa que tem mais de 30% que agrega valor, me mostra, 30%. Quando você vai para o Lean Office, o Lean nos escritórios, cara, é 10% quando é bom. 10% de agregação de valor quando tá redondo. O resto é burocracia, espera, retrabalho, reprocessamento. E sob a ótica dos 8 desperdícios, dá para classificar também, né? Tem algumas, né? Tem um material da Produtime muito legal, onde ele traz os 8 desperdícios do Lean Office, que não deixa de ser os 8 também, né? Do Lean Manufacturing. Mas é legal essa pegada. Eu vivi demais o Lean Manufacturing e agora eu estou me adaptando ao Lean Office também, né? Ao pensamento Lean. Tem uns materiais legais aí de Lean Office e realmente começar com esse pensamento, acho que é tudo. O pessoal entender. E outra coisa, né, Mércio? Entender bem os conceitos, né? Tem gente que não entende muito bem. O cara acha assim, como tu falou lá no início, né? Lean estoque zero. Aí o cara vai lá e quer tirar todo o estoque da fábrica. Pô, não entendeu o negócio. Não é bem assim, né? A gente isso fala, aí. o Lean não é sprint, ele não é de um dia para o outro, não é corrida de 50 metros, ele é maratona, né, cara? Então, e aí, se tu pegar essa onda do desenvolvimento de software, né? Do desenvolvimento de produto, cara, pequenas ações efetivas para que eu possa reagir. Errar é permitido, calma lá, né? O pequeno erro é permitido, né, mano? Senão tu quebra um negócio. Então, o errar é permitido sim. Pequenos erros, pequenos ciclos interativos. E aí você vai conseguir um dia, talvez, chegar no estoque zero. Mas é gradativo nessa transformação. Manda aí, velho. Pode perguntar aí, Jaime. Pergunta aí, vamos ver se a gente souber responder, né, prontamente. Se não, enderecem para mim. Se eu não souber, eu tenho os meus colegas, meus pares especialistas, e a gente responde também por e-mail, tá? Para as meninas lá. Vamos lá. Só que eu acho que esse é Jaime. Como você enxerga o Lean no desenvolvimento de produto? Alguma aplicação como exemplo? Desenvolvimento de produto, né? O que a gente está fazendo no Lean, né, para engenharia de produto? A gente interação com manufatura, a Tupi faz muito bem isso aí, né? Chama de manufatura integrada, né? Reversa, sabe? O que acontece? Os engenheiros de produto desenham um produto sem pensar na manufatura, sem pensar nos processos, né? E aí eu tenho que desenvolver todo um novo processo para atender uma alteraçãozinha de nada. Então, o Lean no desenvolvimento de produto é comunização, é padronização, né? É olhar para o cliente. O Lean não é o cliente ao centro, não é criar valor sobre a ótica do cliente. O cliente no engenheiro de produto é a manufatura. Então, ele tem que pensar na manufatura. Como é que a gente está fazendo a aplicação como exemplo? Vou dizer para você. Lean no desenvolvimento de produto. Eu vou lançar um produto lá em 23. Eu já comecei o desenvolvimento agora. Só que eu tenho que prototipar, cara. Eu não congelo o meu produto ainda, né? Mas eu tenho que disparar. O que a gente fez? Comprou impressora 3D, por exemplo. Então, para alguns componentes, eu imprimo 3D e já vou testando, e já fazendo alterações no produto antes de disparar uma matriz para o meu fornecedor de 250 mil reais. Eu invisto sim, eu não invisto nem 500 para fazer um protótipozinho barato. Então, é prototipar no produto. Né? Antes de congelar a revisão de desenho, antes de disparar para a manufatura ter que desenvolver um processo. Dispositivo tudo novo, ferramenta tudo novo, manipulação tudo novo cara. E a gente tinha uma integração muito grande na John Deere, assim, ó, o desenho não está congelado. Ele ainda não está congelado, mas ele já foi compartilhado comigo. E eu devolvo. Eu retroalimento engenharia. Cara, se tu fizer uma alteraçãozinha aqui nesse cantinho, eu não preciso investir. A gente comuniza, eu uso o mesmo dispositivo, eu não tenho setup. Pô, tudo isso é Lean, cara. É perda de tempo, é redução de custo, é redução de desperdício, desenvolver, tempo de desenvolvimento. Desenvolvi uma matriz, fabriquei, botei na fábrica, não monta. Da interferência. Acontece, normal, cara. É 100%, não é, a gente apanha pra caramba. Então a gente ainda tá nessa pegada de compartilhar, interação, desde o início do processo de desenvolvimento. Isso quando não para a fábrica para prototipar, né?
Quando não para, a gente está fazendo agora a gente chama de lote piloto, né? Algum piloto em linha, normal, cara. Entrou na linha, no sequenciamento, né? PCP considerou que aquele protótipo ia entrar na linha e tá em linha, não parou fábrica, não fiz pulmão. Por quê? Porque a gente, antes, um passo atrás, planejei bem, antes de fato ele sair correndo atrás da execução. Vamos lá. A gente tem mais uma aqui do Sandro. Manda aí. O Sandro acompanha a gente em várias lives aí. Ele perguntou qual a dica de ouro para resolver problema, como encontrar a aderência dos demais integrantes. Legal. Sandrão, prazer, obrigado pela pergunta. Dica de ouro para mim, mano, para resolver problema é entender o problema, tá? É entender, ouvir as pessoas. Tu quer aderência de demais integrantes, tu faz o Nemawashi. Tu envolve as pessoas desde o início, cara. Né? Um problema bem entendido, ele é quase resolvido. Então, tu quer resolver o problema? Entende, aprofunda, envolva pessoas, né? Onde o problema acontece, vai lá, e é aquele cara que está lá do lado, talvez o antecessor e o sucessor, é eles que sabem de fato o que está acontecendo. Não é um software, não é o CAD, não é o SAP, não. É o cara que bota a mão no valor. Então, a dica de ouro para resolver problema é um problema bem entendido, ele é quase resolvido. Né? Quer aderência? Nemawashi, compartilha. Não só ouvir com humildade e com respeito, mas as ações. Você não pode implementar lá no chão de fábrica uma solução que o cara não participou, não pré-validou. Eu costumo fazer assim com os meus times de Kaizen, né? A gente chega na parte da contramedida, eu falo assim, vamos validar isso aí agora, antes de montar o plano, e sair correndo atrás de recurso, de esforço, botar uma puta energia em montar um plano de ação. Vamos validar, vamos fazer. A gente usa uma técnica do Design Thinking que chama entrevista de validação, que é uma viagem ao futuro. Quando tu faz essa viagem ao futuro e mostra para o cara, o que você acha? O que tu pensa? O cara te cola 2, 3 post-it ali, tu fala, meu Deus, obrigado, cara, porque eu já ia nascer quadrado. Ia cair na tua, o cara não ia comprar aquela solução, não ia ter disciplina, eu não ia sustentar, porque ele não participou, ele não teve propósito, ele não se sentiu também. Então essa é a dica de ouro, velho. Problema bem entendido é quase resolvido. E o Nemawashi é compartilhar a solução. Não existe mais gênio solitário. A solução não tem que vir da engenharia. Ela tem que compartilhar, né, com todos os setores, clientes e envolvidos. Essa é a minha dica de ouro. Muito legal, Mércio. Obrigado aí por tudo, cara. Só quero te agradecer. Que é isso, gente. A gente tá longe aí, não dá, tinha que dar um soquinho aqui assim, porque o cara não consegue, hoje em dia, nem apertar a mão, né, das pessoas. Eu acho que eu tô do lado de cá, né, do lado de cá, é isso aí. Valeu, velho. Jaime, grande prazer. Legal. Que massa. Obrigado, a gente tá sempre de portas abertas aí pra ti, precisando da gente lá também, cara, é muito legal aí, gostei demais da tua apresentação, o pessoal adorou. Pô, que massa, cara, legal, obrigado pelo esse feedback. Assim, a gente fez há 2 anos atrás, antes da pandemia, a gente fez o nosso planejamento estratégico aí na Tecnocinos, né, num ambiente de inovação. No portal da inovação. Mano, sensacional esse ambiente, a gente levou todo o nosso staff para lá, né, eu participei, a gente conduziu algumas dinâmicas, um ambiente sensacional, inovador, Unicinos, parabéns, vocês estão de nota 10 mesmo, velho. Uma pena não tê-lo conhecido nos meus tempos de Unicinos, Jaime, Daniel também não tive aula com ele, mas demais, gente. Continue nessa pegada aí, obrigado por vocês existirem. As meninas têm o meu contato, então qualquer outra dúvida, qualquer outra questão, gente, sabe? A gente está com um plano de visitas agora interrompido, né? A gente teve alunos de Unicinos, professores trazendo aqui, a gente tem um trenzinho que dá rolê pela fábrica, é sensacional. Eu tive aí. Você já teve nessa aí? Então, a gente não tá rolando, né, obviamente, mas o meu e-mail tá aí, por favor, viu? Fiquem bem à vontade em bater essa bola aí, que eu sou super fã, quero aprender mais também com vocês. Perfeito. O pessoal aí do apoio, a Sabrina, a Luísa, né? Já falaram que tem algumas perguntas, vão ficar ali no chat das redes sociais e a gente vai compartilhando, né? Os contatos também a gente compartilha. Isso aí. E aí a gente segue no contato. Muito obrigado pelo teu tempo aí, Marcelo. A gente estourou, mas foi muito legal. Obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço.
Saudações Lean para todos, gente. Obrigado, boa noite, boa semana para vocês, certo? Valeu. Grande abraço Valeu. aí. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, pessoal. Até mais.